Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui no Sevis, em São Paulo, com um grupo de convidados muito especial, estudando cada capítulo do livro do Apocalipse. E essa semana chegamos ao capítulo 12. Os capítulos 12, 13 e 14 são o centro do livro do Apocalipse, ou é o centro do livro do Apocalipse. E através desses capítulos fica bem claro para nós o grande conflito existente entre o bem e o mal. Na lição de hoje, nós iremos aprender a respeito de um dragão que persegue uma mulher. Que simbolismo é este? Em que tempo profético ele se aplica? Pegue a sua Bíblia e venha participar desse estudo que vai nos colocar conscientes do momento em que estamos vivendo e do grande conflito que existe entre o bem e o mal em nosso mundo. Aqui já estamos todos com nossas Bíblias em mãos e nós queremos hoje estudar os detalhes do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nesse capítulo 12, nós iremos aprender a respeito da mulher e o dragão, ou o dragão que persegue a mulher. Quem representa esse dragão na profecia? Quem é esta mulher? Através desses simbolismos, Deus deseja nos ensinar lições preciosas. Mas nós nunca devemos abrir a palavra de Deus, começar o nosso estudo, sem antes fazermos uma oração. Então quero convidar a você que está em casa para orarmos juntos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo desta hora. Bondoso Deus e Pai, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra. Queremos estudá-la e para isso precisamos do Deus Espírito Santo. Precisamos que Ele seja o nosso professor para compreender os mistérios que envolvem esse capítulo. Por Jesus nós te oramos. Amém. Tome sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos começar lendo os 2 primeiros versos. Vou pedir aqui ao pastor Neto que leia para mim Apocalipse 12, versos 1 e 2, por favor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que enchendo-se, grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Olha a visão que João teve agora quando chegamos ao capítulo 12. Ele vê uma mulher, esta mulher está vestida com o sol, tem a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas e ela está grávida. Quanto simbolismo num único verso! Bom, como nós acreditamos que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete, vamos permitir então que a própria Bíblia nos diga o significado desses simbolismos. Primeiro, a coroa que está na cabeça dessa mulher possui 12 estrelas, e essa coroa simboliza o triunfo da Igreja de Deus. As 12 estrelas, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa, ou seja, a plenitude do povo de Deus. Então esta coroa é um símbolo de vitória. Inclusive uma das promessas do Apocalipse é esta, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a coroa é reservada para os vitoriosos. Então esta coroa nos ensina que esta mulher é uma mulher vitoriosa. O outro símbolo é uma mulher ou uma virgem vestida de sol. Simboliza a glória que cerca a igreja. Também o Evangelho de Cristo. A justiça de Cristo é comparada a um sol, o sol da justiça de Cristo que brilha sobre todos nós. Então esta mulher está envolta na justiça de Cristo. E mais um detalhe, ela tem a lua debaixo dos pés. O que seria esta lua? A lua pode ser vista nos céus, não porque ela tenha luz, mas porque a luz do sol irradia sobre ela. Então a lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Alguns teólogos dizem que esta lua aqui refere-se ao sistema de sacrifícios ou ao sistema de ofertas do Antigo Testamento, porque aqueles animais que morriam,
eles não tinham poder em si mesmos, mas eles apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, eles não tinham luz própria, mas apontavam para a luz que é Jesus. De fato, Cristo não declarou, né? Eu sou a luz do mundo. Então, esta lua seria um tipo dos simbolismos, das ofertas e dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento. O verso 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é o dragão na profecia? Aqui mesmo no capítulo 12, dê uma olhadinha na sua Bíblia para o versículo, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão, ele simboliza aqui nesse contexto o próprio Satanás. Então o diabo, ele foi visto ao lado desta mulher. Agora a mulher na profecia, ela também representa a igreja. O apóstolo Paulo fez essa comparação em Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23, quando ele diz que assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então Paulo faz uma analogia comparando a mulher a uma igreja. De fato, no Novo Testamento e também no Antigo, retrata a ideia de a mulher como representando uma igreja. Inclusive nos momentos que Israel foi infiel, ele foi comparado a uma prostituta. Estão lembrados disso? As infidelidades de Israel eram comparadas então a uma mulher prostituta que se prostituiu com outros, abandonou o seu Deus, quando Israel caía no pecado, por exemplo, da idolatria. Então esta mulher representa a igreja vitoriosa, pura, revestida da justiça de Cristo. E o dragão agora surge e ele representa Satanás. Agora o que acontece em seguida? Verso 4. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Nós vimos em Apocalipse 1:20 o simbolismo para a estrela. Estão lembrados? O que significa a estrela? Anjos. Se o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, significa que o dragão tirou do céu a terça parte dos anjos. E é justamente isso que nós vamos ver a partir agora do verso 7. Olha o que diz o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel, irmãos? Jesus Cristo. Então o dragão, que é Satanás, pelejou com Miguel, com Jesus. Aí diz assim: também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. Que anjos? A terça parte que a cauda dele arrastou. Ou seja, o diabo, quando foi expulso do céu, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus. E na batalha que houve no céu, entre Cristo e Satanás, Satanás foi expulso do céu. E ele foi expulso junto com os seus anjos. Essa terça parte que ele enganou. Pastor Neto. Pastor, nós temos aqui alguns símbolos que já foi mencionado pelo Senhor, né, a respeito da mulher, o dragão que a seguia, né, e tem uma coisa que nos interessou aqui, que é a respeito por que ela grita e o que é essa gravidez. Eu acho que é o próximo verso que nós vamos ler, que é o 4. Deixa eu ver qual é o verso exatamente, o 4. No 4 diz aí: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
ela está gritando dores de parto, porque ela está para dar à luz. E o dragão agora para diante dela, para destruir o filho, devorar o filho, assim que ele nascesse. Você está lembrado que lá no livro do profeta Daniel, Jesus, ele é profetizado como o Messias ou ungido, que viria morrer em nosso lugar na 70ª semana. Você está lembrado que lá em Gênesis capítulo 3, e é até bom que a gente lê esse verso, né? Dê uma olhadinha em Gênesis capítulo 3, verso 15. Jesus viria na 70ª semana morrer em nosso lugar. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa do Messias. E olha o que diz Gênesis 3,15. Aqui são palavras que Deus está dirigindo à serpente e à Eva. Então Deus diz assim para a serpente e para a Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o seu filho. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus disse assim para a serpente e para a Eva: serpente, um dia o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Mas um dia, Eva, a serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente. Por que a expressão usada aqui é ferir a cabeça, esmagar a cabeça e ferir o calcanhar? Porque um ferimento no calcanhar, ele não é mortal ou definitivo, mas a cabeça esmagada, sim. Quem é esse descendente da mulher aqui? Ele é Cristo. Foi prometido que Eva geraria um filho, o descendente dela, que viria para destruir Satanás. Inclusive, quando Eva deu à luz ao primeiro filho, como ele se chamava? Caim. Quando ela deu à luz a Caim, o que Eva disse? Recebi um varão do Senhor. E ela esperava que esse filho fosse o Messias, fosse aquele que derrotaria Satanás. E é por isso que nas famílias judias, ou nas famílias do Antigo Testamento, todos esperam o nascimento de um bebê com alegria, de um garoto. Por quê? Porque eles tinham a esperança de que esse garoto que nascesse fosse o Messias. Então Cristo é na profecia o descendente da mulher. E agora a igreja está para dar a luz ao Messias. Sim, pastor. Pastor, e então essa profecia, ela aparece também quando Jesus está lá no Getsêmani, que ele esmaga a cabeça da serpente? O que aconteceu no Calvário? A serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher. Satanás conseguiu ferir a Cristo na cruz do Calvário. E o que vai acontecer quando Jesus voltar agora em glória e majestade? Ele vai esmagar a cabeça da serpente, se bem que esse esmagar a cabeça acontece não apenas em um momento, mas na própria cruz. Jesus já derrotou Satanás. Só que Satanás foi derrotado, mas não destruído. E quando Cristo voltar, ele virá para aprisionar Satanás e depois destruí-lo. Então, esta profecia de Gênesis 3,15 já aconteceu pela metade. A serpente já feriu o calcanhar da mulher, cruz do Calvário. Agora, Cristo venceu a Satanás na cruz e virá para esmagar a cabeça da serpente. É por isso que a profecia de Gênesis 3,15 é a primeira profecia do Messias que nós temos na Bíblia. Um detalhe interessante: Cristo está para nascer da mulher e o diabo agora se deteve diante da mulher para devorar a Cristo. Quando é que o diabo tentou destruir a Cristo? Assim que ele nasceu. Você está lembrado que o rei Herodes mandou matar todos os bebês com até 2 anos de idade? O diabo usou Herodes para destruir o menino Jesus. É aqui que se cumpre essa profecia. Ou seja,
uma alusão a este incidente. Ele tentou destruir, agora ele não conseguiu, e na cruz do Calvário ele tentou mais uma vez, e ele conseguiu ferir o calcanhar do descendente da mulher, porque Cristo, ainda que tivesse morrido na sexta, no domingo, ele ressuscitou. Então o diabo não obteve uma vitória sobre Cristo, pelo contrário, Jesus ressuscitou porque ele foi vitorioso. Na cruz ele saiu vitorioso. Na cruz ficou patente o caráter dele e o caráter de Satanás. E Satanás ficou patenteado o seu caráter para todo o universo, como ser terrível que ele é. Como Satanás não pôde destruir a Cristo, o ódio dele agora vai se voltar contra quem? Olha o que diz o livro do Apocalipse. Como não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se volta contra a mulher, que é um símbolo da igreja de Cristo. Leia agora o verso 13 e 14. Apocalipse 12, 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Como o diabo não pôde destruir a Cristo, o ódio dele agora se volta contra a mulher, a igreja de Cristo, a igreja pura, que está vestida do sol, que tem uma coroa na cabeça. Esta é a igreja vitoriosa. O ódio de Satanás é contra ela. Agora o Apocalipse diz assim: Deus deu duas asas como uma grande águia à mulher, para que ela voasse até o deserto, e lá ela seria mantida por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, ela já havia aparecido na Bíblia. E eu queria que você fosse lá para o livro do profeta Daniel. Você está lembrado que nós já dissemos aqui que o livro de Apocalipse complementa o livro de Daniel? E olha aqui no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Daniel 7, verso 25. Olha o que diz o verso 25. Falando da obra do anticristo, do chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por o quê? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O mesmo período que aparece lá em Apocalipse, já tinha aparecido aqui em Daniel. Mas o que é um tempo? Aí em Daniel, vá agora para o capítulo 11. Olha o verso 13. Daniel 11, verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. O que é um tempo na profecia bíblica? Um ano. Ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempo na profecia é um ano. Agora, um tempo, dois tempos e meio tempo, são 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Quantos meses tem o ano? 12. 3 anos e meio somam quantos meses? 12, 24, 36, mais 6, 42. Então, 3 anos e meio possui 42 meses. Agora, cada mês do calendário judaico possuía 30 dias. Multiplica 42 vezes 30, 1.260. Então, quando a Bíblia fala sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ela está falando do mesmo período profético que nós vimos no Apocalipse, 1.260 anos. Agora, há um outro detalhe no livro do Apocalipse
que também vai aparecer, que fala a expressão 42 meses. Apocalipse capítulo 13, verso 5, fala aqui da atuação da besta. E olha o que diz o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. Então, em Daniel e Apocalipse, aparece a expressão 3 tempos e meio, 42 meses e 1260 dias. Todas essas expressões referem-se ao mesmo período, 1260 anos, que nós já identificamos aqui na história como começando em 538 e se estendendo até 1798. O que é que aconteceu em 538 que levou esta mulher, a pura Igreja de Cristo, a ter que fugir para o deserto? Começou a supremacia papal. E quando a igreja instituída começou a perseguir os cristãos, Deus pegou o seu povo sincero e o levou para o deserto, para que lá ele fosse protegido das perseguições. E o dragão usou a igreja na Idade Média para perseguir os fiéis filhos de Deus. Assim, está claro para nós que o deserto foi o lugar aonde Deus escolheu para proteger o seu povo. O verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Mais uma vez o período sendo repetido. Esse período cumpre-se na história dos anos 538, quando João II foi declarado cabeça de todas as igrejas, e aí começou a supremacia papal, até a prisão do Papa Pio VI em 1798. E durante este período, os fiéis filhos de Deus foram severamente perseguidos. Agora o Apocalipse diz, porém, que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. A terra socorreu a mulher, o deserto preservou a mulher. E agora esta mulher ficou protegida, pelo menos por um tempo, fora da vista da serpente. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos entender melhor como que Deus protegeu o seu povo durante esses 1260 anos. Mas ainda que Deus protegesse seu povo, vários foram martirizados por amor a Cristo. E as perseguições irromperam com grande força contra os fiéis filhos de Deus. Daqui a pouquinho voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando Apocalipse capítulo 12. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo do Bíblia Fácil, nós preparamos uma linda revista para você. Você pode nos telefonar, o nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121, ou então acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você precisa fazer um cadastro com os seus dados postais e nós enviamos para a sua casa, através dos correios, esta revista. Você não paga nem um centavo por ela, porque nós temos Anjos da Esperança que nos apoiam. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos distribuir esse curso para todos os locais do Brasil. No final da revista há um questionário. Se você preenchê-lo e acertar mais de 70%, você vai ganhar um DVD que nós preparamos com muito carinho, com 18 estudos do Apocalipse, lá numa ilha em Angra dos Reis. Aproveita também para fazer uma visita à Igreja Adventista. Aos domingos à noite, nós estamos estudando o Apocalipse. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br.
Ali você vai escolher o estado, a cidade, o bairro e você vai chegar a uma igreja adventista do sétimo dia bem perto de você. Lá você vai ser muito bem recebido e você vai poder tirar as suas dúvidas a respeito desse livro. Ao terminarmos o bloco passado, nós estávamos falando que Deus permitiu que a mulher fugisse para o deserto. E a terra ajudou a mulher. Como que a terra ajudou a mulher? Os sinceros filhos de Deus tiveram que se abrigar nos ermos da terra, nos locais onde a perseguição talvez não chegasse. E um detalhe a mais, você está lembrado que quando as perseguições papais se intensificaram no século XVII, o que é que fizeram muitos cristãos? Eles foram fugindo para o norte da Europa, até que finalmente eles chegaram nas praias da Holanda. E é lá das praias da Holanda que sairá um barco chamado Speedwell, com cristãos fugindo da perseguição. E a intenção desses cristãos era cruzar o Atlântico e chegar ao novo continente. Mas o barco era muito velho e quando eles chegaram no sul da Inglaterra, eles tiveram que trocar o barco. E eles pegaram um navio chamado Mayflower. E foi com esse navio que eles cruzaram o Atlântico e aportaram nas praias do continente norte-americano em uma quinta-feira de novembro do ano 1620. Quem eram eles? Os pais peregrinos, os cristãos que fugiram da Europa, fugindo das perseguições papais. E agora nesse novo continente, numa terra assim por dizer deserta, eles começaram a colonizar aquilo que viria a ser a maior nação protestante do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Eles chegaram lá e deram nome naquela praia de Plymouth. E se você vai visitar hoje, passando ali por Boston até o Cape Cod, você vai chegar numa cidade chamada Plymouth. E por que eles deram nome para essa cidade de Plymouth? Porque eles saíram de Plymouth, na Inglaterra. E eu visitei lá esse local. E você vai encontrar, boiando na praia, um barco, uma réplica exata do Mayflower, que está lá para ser visitada. E foi através desse barco que os cristãos fugiram da Europa, chegaram nesse novo continente e em 1776 declararam sua independência. Hoje, a maior nação protestante do mundo e a maior potência mundial, os Estados Unidos da América do Norte. Mas eu vou voltar a essa história, porque na semana que vem, melhor, na outra semana, quando nós chegarmos em Apocalipse 13, na segunda parte, você vai descobrir que os Estados Unidos, eles estão na profecia apocalíptica. Mas isso você tem que esperar mais 15 dias ainda. Por hoje, nós vamos entender de que a terra socorreu a mulher. Os sinceros filhos de Deus tiveram que fugir e se abrigar nas regiões montanhosas e isoladas da terra. Eu, semana passada, mencionei para vocês a respeito de Martinho Lutero, que quando foi levado a comparecer na dieta de Worms, eles queriam matá-lo. Mas Frederico, o sábio da Saxônia, ele então ajudou Lutero. E ele sequestrou Lutero e o levou para este castelo, o castelo de Wartburg, na Alemanha. Eu tive o privilégio de visitar esse castelo recentemente. E quando você chega nesse castelo, existe aqui um pequeno quarto onde Lutero ficou hospedado por cerca de 10 meses. Lutero não entendeu porque Deus o levara para esse castelo, mas sabe o que Lutero fez nesses 10 meses? Já que estava isolado e preso no alto dessa montanha, ele começou a traduzir o Novo Testamento para o alemão. E foi aí, nesse castelo, enquanto ele traduzia as Escrituras, que o diabo apareceu para ele. E o diabo o tentou. E então Lutero, que estava com um tinteiro de escrivão, teria jogado esse tinteiro em direção ao diabo. E alguns dizem que até hoje você percebe na parede ainda vestígios dessa tinta
que Lutero atirou contra o diabo que apareceu para ele enquanto ele traduzia o Novo Testamento para o alemão. E quando os inimigos da verdade acharam que Lutero estava morto, a Bíblia chegava, o Novo Testamento, na língua do povo, no alemão, no comércio. E foi assim que a Reforma Protestante estourou esse movimento e levou o Evangelho aos rincões da terra. Mas aonde foi parar o povo de Deus? Nos locais isolados, fugindo. Eu falei também para vocês sobre os valdenses, estão lembrados? Lá no norte da Itália, no sul da França, os valdenses também se abrigaram nessas montanhas. Mas o diabo estava irado contra esse povo e o diabo continuou as suas perseguições. Agora, Apocalipse 12, 17, vai apresentar uma nova fase de perseguição. O que diz Apocalipse 12, verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Agora, passado o período dos 1260 anos, onde a mulher esteve abrigada no deserto, o Apocalipse diz, agora irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Agora existe um remanescente, um povo remanescente, um povo fiel a Deus que sobrou. E o Apocalipse diz assim, eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nos dias atuais, contra quem o diabo está irado? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois bem, os mandamentos de Deus são quantos? São 10. São 10 os mandamentos. E aqueles que observam todos os mandamentos se tornam objeto de ódio de Satanás. Agora, o Apocalipse também diz que esse remanescente que sobraria, eles também teriam o testemunho de Jesus. Agora olha para o capítulo 19 do livro de Apocalipse, para o verso 10, na última parte do verso 10, lá no finalzinho, Apocalipse 19, 10. O que é o testemunho de Jesus? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer a expressão espírito da profecia? A igreja remanescente, ela teria duas características no Apocalipse. Ela guarda os 10 mandamentos e ela tem um profeta, o espírito dos profetas com ela, no meio dela. É isso que o Apocalipse está ensinando. A igreja adventista procura ensinar a vigência da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento que requer a observância do sábado. A lei de Deus não pode ser mudada. A lei de Deus é eterna, quanto o próprio trono e o governo de Deus. Por isso nós temos que crer e ensinar a vigência da lei e também a santidade do sábado. Agora é dito aí também de que a igreja remanescente tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Os adventistas acreditam que uma mulher, em especial, foi chamada por Deus para se tornar uma profetisa da igreja remanescente. O seu nome de casada, Ellen Golden White. É o nome de solteira, Ellen Golden Armon. Ela nasceu em 1827. E vocês estão lembrados quando estudamos aqui Apocalipse capítulo 10, o movimento millerita do ano 1844? Ela estava entre os milleritas que passaram pelo desapontamento do dia 22 de outubro. Naquela ocasião, ela estava com 17 anos. Ela também ficou decepcionada porque Jesus não voltou. Ela também não entendeu o que estava acontecendo. Mas quando foi no mês de dezembro daquele mesmo ano, ela estava na cidade de Portland, no estado do Maine.
E enquanto ela cultuava com uma família de uma senhora chamada Elizabeth Hines, quando elas se ajoelhavam para orar, o Espírito Santo deu a ela a primeira visão que ela passaria a ter, ou a primeira visão de outras tantas que ela receberia. E nesta primeira visão, a garota Ellen Golden Armon, de 17 anos, foi chamada por Deus para ser sua profetisa. Em 30 de agosto de 1846, ela se casou com um pastor da igreja Conexão Cristã, chamado Tiago White. E ela então recebe agora o nome do esposo e se torna Ellen Golden White. Este casal teve 4 filhos. Um morreu ainda bebê, com 2 meses, um morreu na adolescência, por volta de 14 e 15 anos, e 2 sobreviveram. Por 70 anos, esta mulher colocou-se nas mãos de Deus e recebeu dele revelações que foram transcritas para vários livros. Ao todo, ela escreveu cerca de 100.000 páginas. 100.000 páginas. Ela é a autora americana mais traduzida que existe na história. E numa pesquisa recente, feita pelos Estados Unidos, ela figura como uma das 100 pessoas mais importantes da história dos Estados Unidos. Ela faleceu em 1915, há 100 anos no passado. Mas estas 100.000 páginas que ela escreveu à mão foram traduzidas, publicadas, e em português nós temos perto de 70 livros que ela escreveu, como este aqui, A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Em português foi traduzido como Grande Conflito. Por que nós acreditamos em Ellen G. White como uma profetisa? Porque tudo o que ela escreveu está de acordo com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ela nunca escreveu nada que contrariasse as Escrituras Sagradas. Um segundo ponto deve ficar bem claro. A Igreja Adventista acredita em Ellen G. White como profetisa porque ela se antecipou, ela fez várias profecias e, tendo cursado apenas 2 anos na escola primária, essa mulher escreveu sobre família, saúde, educação, astronomia, tudo o que você pensar, ou vários assuntos, ela tocou. Ela se antecipou à ciência dos seus dias em pelo menos 40 anos. Por exemplo, quando a medicina tradicional usava o álcool e o tabaco para ajudar na cura de certas doenças, ela falou fortemente contra o uso do álcool e do tabaco. Num tempo em que as pessoas doentes eram reclusas em quartos escuros, ela ensinou que as janelas deveriam ser abertas e que a luz do sol deveria penetrar a casa para ajudar na cura e para matar os germes de doenças que poderiam ter na casa. Ela falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro décadas antes que o encefalograma fosse inventado. Ela falou sobre o cuidado que nós devemos ter com o corpo e a grande relação que há entre o bem-estar físico e mental, quando o ser humano não era tido ainda como um ser biosócio, físico, religioso e por aí. Ou seja, ela trouxe orientações de uma importância tremenda para a igreja e ela ajudou no processo de estabelecimento da Igreja Adventista no mundo. É uma das cofundadoras. A Igreja Adventista tem hoje, reúne em seu bojo doutrinário 28 crenças fundamentais, mas nenhuma das nossas 28 crenças está baseada em Ellen G. White. Ellen G. White não é base doutrinária para a Igreja Adventista. A nossa base doutrinária é exclusivamente a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, qual é o papel dos escritos de Ellen G. White para os adventistas? São conselhos. Conselhos que Deus, através dela, nos deu para que nós lêssemos mais a Bíblia,
e entendêssemos alguns princípios práticos da vida cristã. Por isso eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Pelo menos por 3 motivos vistos até aqui. Primeiro, porque tem sua origem no dia 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14. Segundo, porque surge no cenário profético, restaurando as verdades da palavra de Deus, inclusive a guarda do sábado. Terceiro, tem em seu meio uma profetisa. E Cristo falou que nos tempos do fim haveriam falsos profetas. E se há o falso profeta, é lógico, porque há também o verdadeiro. E a Bíblia nos dá os testes para provarmos o profeta. E quando nós submetemos Ellen G. White aos testes bíblicos de um profeta, ela passa em todos eles. Por exemplo, Cristo disse assim: pelos seus frutos o conhecerei, ou os conhecereis. O profeta verdadeiro produz frutos dignos da palavra. E Ellen G. White foi sempre uma mulher piedosa, temente a Deus, obediente à sua palavra. A Bíblia também diz que o profeta verdadeiro, ele ensina que Jesus Cristo veio em carne. Esse é um ensino constante de Ellen G. White, a divindade de Cristo e também sua natureza humana que ele assumiu ao vir a este mundo. A Bíblia também diz que um profeta lidera o povo de Deus em tempo de crise. E em tempos de crise da Igreja Adventista, essa mulher sempre esteve à frente para conduzir-nos. A Bíblia também ensina que o verdadeiro profeta, ele profetiza, e aquilo que ele profetiza se cumpre. Esta é uma evidência do verdadeiro profeta. E Ellen G. White fez várias profecias, e elas tiveram todas o seu cumprimento. Uma delas, por exemplo, ela profetizou que a guerra civil americana chegaria. E ela deu até detalhes de em que circunstâncias isso aconteceria, e de fato isso aconteceu. Ela profetizou que os Estados Unidos chegaria a ser a maior nação, uma potência mundial, onde a liberdade religiosa seria a princípio uma bandeira, mas logo depois mudaria de opinião ou de atitude. E ela disse isso num tempo onde nós não tínhamos todo esse desenvolvimento que a nação teve nas últimas décadas. Ela falou sobre o fortalecimento das religiões protestantes e de que um dia essas religiões se uniriam através de doutrinas comuns. Não é isso que nós estamos vendo hoje? O ecumenismo caminhando a largos passos. Assim, eu queria convidar vocês e você que nos assiste em casa para buscar ler algo que essa mulher escreveu. Busque contato com qualquer um dos livros que ela escreveu. E depois de começar a ler o que ela escreveu, faça você uma avaliação pessoal. Se de fato esta mulher, que viveu no século XIX, que foi 2 anos na escola, escreveu o que escreveu, veja se não pode ser apenas sob inspiração divina. E a Igreja Adventista tem em Ellen G. White uma profetisa moderna. O diabo está irado contra aqueles que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é que o diabo não está irado contra todos. O diabo não está irado contra pessoas que fazem a vontade dele, contra pessoas que não denunciam sua estratégia, contra pessoas que não denunciam sua artimanha. O diabo não está irado contra esses. O diabo não vai se preocupar com uma igreja que ensina doutrinas erradas, ou que nem estuda a palavra, ou que abandonou a palavra, agora está crendo em outra verdade. O diabo não se preocupa com essas igrejas. O diabo está preocupado e ele está buscando perseguir aqueles que estão seguindo a palavra, aqueles que estão procurando viver o que ela ensina. Por isso, meu amigo, é uma questão muito séria. É uma questão de vida ou morte.
e morte eterna. Por isso você deve voltar-se para esse livro. Por isso você deve investigar a palavra. Por isso você deve estar consciente e tranquilo de que a igreja onde você está é uma igreja que se preocupa com toda a palavra. Se a sua igreja não tem essa preocupação, se a sua igreja não estuda a palavra, se a sua igreja não sistematiza todas as doutrinas, muito cuidado. Você pode estar pisando no terreno encantado de Satanás. É por isso que agora eu queria fazer um convite a você. Pela graça de Cristo, busque se unir ao povo remanescente, ao povo que guarda a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. Busque se unir aos fiéis desse livro, que estão preocupados com todas as verdades, que estão buscando ser leais a Cristo, como esses heróis do passado. E enquanto nós ouviremos essa música agora, eu queria que você abrisse o seu coração à influência do Espírito. Deixe que o Espírito Santo guie os teus pensamentos. Deixe que o Espírito Santo mostre que decisões você precisa tomar para que a sua vida esteja escondida em Cristo. Orar não faz Deus descer até nós, mas eleva
mas eleva-nos ao Senhor. Se nós clamarmos a Deus de todo o coração, com sinceridade, o Espírito Santo virá ao nosso socorro. Precisamos clamar a Deus por discernimento, por claridez em nosso pensamento, para compreendermos os temas que esse livro apresenta, para sabermos aonde estamos pisando, para exercermos uma fé racional, porque a fé ela é racional. É uma fé que se apega à palavra, às promessas de Deus, a um Deus que nos ama e nos conduz em nossa experiência. O diabo não está irado contra todas as igrejas, porque muitas igrejas deixaram de lado a palavra, deixaram de lado suas verdades, pararam de ensinar o ensino do Cristo por fábulas, dogmas e tradições humanas. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o Espírito vai nos conduzir no caminho da obediência. Porque de fato Deus não salva ninguém para ficar na desobediência. Deus nos salva para a obediência. E a nossa obediência não é um caminho à salvação, mas é um fruto do nosso relacionamento com Ele. É uma evidência da nossa salvação em Cristo. Por isso, amigo, eu queria convidar você a orarmos agora, para que Deus te ajude a entender essas verdades e para que todos os dias a tua vida esteja nas mãos do nosso Deus, que Ele te conduza de vitória em vitória até as glórias da eternidade. Ore comigo. Pai, muito obrigado por Apocalipse 12, que a despeito das perseguições do dragão, o mesmo capítulo nos apresenta o segredo da vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo, porque só Ele nos cobre, só Ele nos protege e só Ele nos dá a vitória sobre o mal. Cuida de todos nós e nos prepare para o Teu breve regresso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Obrigado, amiga, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos Apocalipse capítulo 13, uma besta que sai do mar. E esse capítulo 13 guarda revelações surpreendentes para mim e para você. Eu te espero na próxima semana. O que representa para mim essa trajetória do povo remanescente, esse povo escolhido por Deus, é que em todo momento nós temos que lembrar do Deus que nos escolheu. Hoje o mundo passa por uma grande dificuldade, não por culpa de Deus ou por culpa do vizinho do meu lado, mas por culpa nossa mesmo, que muitas vezes nós calamos em pregar a palavra de Deus. Todavia, o homem diz assim: você acha que uma única pessoa pode mudar o mundo? Um único Deus pode mudar o mundo? Pode sim. Mas por que muitas das vezes nós não precisamos chegar a Deus? Por que ainda não mudamos na vida do nosso vizinho? Por que ainda não mudamos a vida daquele que estuda na faculdade junto conosco? Por que ainda não mudei a minha própria vida? Né? Então, ser um povo remanescente de Deus é você levantar e dizer: tudo aquilo que fiz vai ser jogado no mar do esquecimento e a partir de hoje serei uma nova criatura, que é o que Deus quer para cada um de nós. Né? Então, ser o povo remanescente de Deus é você viver a palavra de Deus, não só viver, mas deixar ela entrar no teu coração. Em primeiro lugar, guarda os meus mandamentos no teu coração. Quando na explicação do pastor Arilton no programa Bíblia Fácil, Apocalipse, eu vi a contextualização dentro das Escrituras, da Bíblia, que é tudo para mim. A igreja adventista, é aí que dentro de mim não surge nenhuma dúvida mais a respeito de que esta igreja é a igreja remanescente. Isso para mim extirpa toda e qualquer dúvida e me dá uma certeza e ao mesmo tempo uma grande paz de poder pertencer a essa família.